Olá, meus amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vós. Amém? É muito bom poder estarmos aqui juntinhos para mais um devocional bíblico, uma palavra de Deus para o seu coração. Mas antes de nós adentrarmos no texto da palavra de Deus, eu quero convidá-lo para nós orarmos ao Senhor e buscarmos a direção de Deus, para aquilo que nós ouvirmos, aquilo que Deus falar conosco, o nosso coração possa reter, para que seja colocado em prática. Amém? Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. Ó Deus, nós te louvamos por mais este momento que o Senhor nos concede. Quando estamos diante da tua presença, diante da tua palavra, Deus, que será lida, que será, ó Deus, anunciada, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando cada vida, Senhor. Ó Deus, cada coração, ó Deus, que possa receber a tua palavra. É o que pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amado, estarei fazendo a leitura bíblica no livro de Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação. Abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Abençoarei aos que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoar. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Quero meditar sobre o tema, o chamado de Deus. Meu amado, Deus chamou Abraão, porque Deus tinha um propósito na vida de Abraão. Deus queria fazer de Abraão pai de uma grande nação, um povo separado, um povo escolhido, um povo de Deus. E para isso Deus então chama Abraão, para que ele saísse do meio da sua parentela, da sua família, que era um povo muito incrédulo, vivia muito numa idolatria. Abraão precisava sair dali e ir para onde Deus o levaria, o conduziria, para que Deus pudesse cumprir na vida de Abraão, da sua esposa, os propósitos dele. Meu amado, diante do chamado, Abraão não questionou, não duvidou, não foi perguntar a alguém se deveria fazer aquilo ou não. Ele simples obedeceu a palavra de Deus, ele obedeceu a voz do Senhor. Então ele pegou a sua esposa, pegou seus pertences e ele sai na direção que Deus queria o levar, conduzido, guardado, guiado por Deus. Meu amado, pensando nisso, eu entendo que quando sentimos o chamado por Deus, é porque Deus tem algo para cumprir nas nossas vidas. E Deus, meu amado, tem algo para cumprir na vida de cada um de nós. Deus tem propósito na vida de cada um de nós, porque nenhum de nós viemos a existir por acaso. Eu não vim existir por acaso. Você não veio existir por acaso. A Bíblia diz que antes mesmo de nós nascermos, Deus já nos conhecia por dentro e por fora. Tudo. Nós fomos planejados por Deus. Então Deus, ele tem um propósito na vida de cada um de nós. Deus tem um propósito na minha vida, Deus tem um propósito na sua vida. Então, meu amado, ele tem um propósito. E é preciso que a nossa vida neste mundo, que é tão passageira, passa tão rápido, os propósitos de Deus eles sejam estabelecidos e cumpridos na nossa vida.
Porque, meus amados, às vezes a pessoa se envolve com tanta coisa neste mundo, com tanta correria, com tantos a fazer, com tanta preocupação, e a pessoa não tem tempo para Deus. Como que vai cumprir o propósito de Deus? Como que vai atender o chamado de Deus? Porque, meu amado, Deus tem chamado para nós em diversas áreas. A Bíblia diz que a uns Deus chamou para pastores, a outros para evangelistas, a outros para missionários. Há tantas funções no corpo. O apóstolo Paulo vai comparar a igreja do Senhor como um corpo, que um corpo ele é formado de muitos membros, e cada membro tem a sua função. Então, seja, cada membro que existe no corpo, ele tem um propósito pelo qual ele está ali. Então, Deus tem um propósito, meu amado. Deus tem um propósito para cada um de nós. E é muito importante para que possamos desempenhar bem os propósitos de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado. E quando fazemos isto, as bênçãos de Deus, elas vêm sobre a nossa vida. Meu amado, quando Deus chama, Ele sempre espera algo de nós. E eu quero aqui citar 3 coisas que Deus espera de nós. Primeira, Deus espera obediência. Quando Deus chamou Abraão, Abraão obedeceu à voz de Deus. Abraão não teve dúvida. Ele não questionou, não duvidou, ele obedeceu aquilo que Deus estava chamando para ele. Olha, pegue a sua família e vá para um lugar que eu te mostrarei. Então, Abraão, ele obedece, ele faz isso. E dentro deste chamado, há uma promessa de Deus de fazer dele o pai de uma grande nação. E nós entendemos e sabemos que a sua esposa, Sara, era estéril. Então ele sai confiando nas promessas de Deus, nos cuidados de Deus, naquilo que Deus tinha para ele. A segunda coisa, meu amado, que Deus espera de nós é confiança. Abraão, ele confiou em Deus. Porque aonde que Deus ia levar? Como que ele ia se sustentar? Como que seria a sua nova vida? Ele confiou em Deus. Olha, Deus chamou, Deus vai cuidar de tudo. E Deus cuida de tudo. Porque Deus é o Todo-Poderoso, Ele é Criador dos céus e da terra, foi Ele que nos criou, tudo está sob o seu governo. Então, meu amado, é preciso que nós confiemos em Deus. É preciso que nós deixemos que Deus guie as nossas vidas. Para isso, nós precisamos colocar diante de Deus os propósitos, os planos, os projetos. E confiar, descansar. E deixar com que o Espírito Santo de Deus nos use poderosamente. Porque, meu amado, Deus quer que nós assim o façamos. Quantas pessoas que diante do chamado de Deus não se entregaram, porque não quiseram abrir mão de alguma coisa, não quiseram se esforçar. Quantas pessoas, meus irmãos, de braços cruzados, quantas pessoas negligenciando o chamado de Deus, a ordem de Deus. Eu entendo, meu amado, que Deus não tem salvado pessoas para ficarem de braços cruzados, para ficarem com medo, para ficarem recuados. Não. Deus tem salvado pessoas, meu irmão, para que o nome dele seja glorificado, para que o evangelho dele vá a todos os cantos desse planeta, para que vizinhos, parentes, amigos possam conhecer de Jesus, para que a nossa vida seja uma bênção, um testemunho vivo, para que de fato e verdade sejamos o sal dessa terra e a luz deste mundo. Meu amado, é preciso então que nós confiemos em Deus.
Aquele que chamou é fiel. Ele vai continuar cuidando. Ele vai continuar suprindo. Ele vai continuar parando. Ele vai continuar protegendo. Ele vai continuar, porque Ele é Deus. Ele fez isso com Abraão e fez isso com a família de Abraão. Cuidou. Foi com eles a todos os momentos. Terceira coisa. Deus espera dependência dEle. Meu amado, Abraão esteve na dependência de Deus. Para onde que eu vou? É Deus que vai conduzir. Como que eu vou me sustentar? É Deus que vai prover. Quem vai me livrar? É Deus que vai guardar e vai proteger. Dependência de Deus, meu irmão. Nós precisamos viver na dependência de Deus. Muitas vezes o ser humano ele acha que ele não precisa de Deus. Ele acha que é Ele que resolve tudo. Não, é por causa das forças que eu trabalho. Não, é por causa do meu conhecimento, da minha sabedoria. Não, eu posso tudo, eu faço tudo, eu realizo tudo. Meu amado, nós não podemos nada sem Deus. Porque tudo que temos e tudo que somos é Deus que proveu, é Deus que deu. Então, nós precisamos viver na dependência de Deus. Para que possamos, então, meu amado, cumprir o chamado de Deus na nossa vida. Quantas pessoas têm tido seus corações ardendo, o Espírito Santo de Deus tocando, mas a pessoa às vezes não se entrega, não obedece, não realiza a obra de Deus. Há muitas pessoas, meus irmãos, preguiçosos, que se acomodaram e estão negligenciando o chamado de Deus. Deus os salvou, Deus os tirou do pecado, amassado do pecado, Deus os fez filhos, cordeiro de Cristo, mas estão negligenciando o chamado de Deus. Então, meu amado, diante do chamado de Deus, mas olha, eu não fui chamado para ser pastor ou evangelista, mas olha, quantas coisas, em quantas funções, o Espírito Santo de Deus pode nos guiar para sermos bênçãos nas mãos de Deus. Talvez Deus não o tenha chamado para o ministério pastoral, ou para o ministério evangelístico, mas Ele tem chamado você para alguma função no corpo de Cristo. E você pode ter certeza disso. Então, meu amado, não podemos ficar acomodados. Não podemos recuar. Não podemos olhar para trás. Devemos olhar para Cristo, aquele que se entregou na cruz do Calvário, aquele que deu a vida por nós. E Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o Espírito Santo de Deus habita em nós. Quantas vezes já encontrei pessoas que dizem: mas eu não tenho sabedoria. Mas eu não sei. O Espírito Santo de Deus que habita em nós e que é o próprio Deus, é Ele quem capacita o homem, a mulher, para realizar a obra do Senhor. É Ele que dá entendimento, sabedoria, tudo que você precisar. Então, eu quero dizer para você nessa noite, o que você precisa para realizar, para fazer, para cumprir o propósito de Deus? O que você precisa? Peça a Deus, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai te dar. Porque é Ele que capacita o homem. É Ele que distribui os dons. A Bíblia diz que aquele que não tem, peça. Mas não fique, meu amado, de braço cruzado. Não fique negligenciando. Não fique, olha, Deus não está falando comigo, está falando com outro. Essa mensagem era fulano de tal, tinha que ouvir. Não, você mesmo que Deus está falando. Porque Deus tem um plano na nossa vida, meu irmão. A vida passa muito rápido e nós precisamos então atender ao chamado de Deus. Abraão atendeu ao chamado de Deus. Por isso, Abraão, o seu nome será lembrado enquanto a igreja de Deus permanecer na face da terra. O nome de Abraão será lembrado. Pai de uma grande nação, um homem de grande fé.
que mesmo quando Deus pediu para levar o seu filho para ser sacrificado a ele, ele obedeceu à voz de Deus, sabendo que Deus proveria, porque Deus é fiel. Então, meu amado, nunca podemos nos esquecer de que quem cuida de nós, quem supre as nossas necessidades, quem nos ajuda, quem nos mantém de pé é Deus. Deus pôde cumprir na vida de Abraão os seus propósitos, porque ele obedeceu, ele confiou e ele ficou na dependência de Deus. Sabe, meu amado, que Deus tem propósito grande para a sua vida. Por isso ele o ama. E que você possa se render a Deus nesse momento que você ouve essa mensagem. E se você ainda não sabe, eu não sei ainda em que direção Deus quer me levar. Mas olha, Deus está me conduzindo. Deixa o Espírito Santo de Deus conduzir você, Ele vai estar levando você. Ore a Deus, coloque, Senhor, só tem alguma coisa para mim na tua obra? Eu quero ser bênção. Peça a Deus que possa limpar a sua vida, purificar a sua vida, tirar as iniquidades. Porque aquele que ama o pecado, aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Há algo, meu amado, que impeça Deus ouvir as nossas orações e de sermos bênçãos nas mãos de Deus, são as iniquidades, os pecados, o amor a este mundo, ou as coisas deste mundo. Ame a Deus. Ame as coisas do reino de Deus. Olhe para os céus, olhe para Jesus, tire o olhar deste mundo. Quantas pessoas estão presas? Estão presas às coisas deste mundo, estão presas à riqueza, estão presas à luxúria, estão presas às coisas materiais e deixam de ser bênção nas mãos de Deus. Quantas pessoas? Quantas pessoas que investem tanta coisa, mas não investem no reino de Deus? Ah, meu amado, a Bíblia diz que as coisas deste mundo é passageira, as riquezas deste mundo aqui é passageira, mas há uma riqueza eterna, que é nas mansões celestiais. Lá nós temos que juntar tesouro. Lá que nós temos que, meu amado, exercermos aquilo que Deus nos chamou, para que vidas e vidas e mais vidas possam se render a Jesus e serem salvas, e poderem cumprir o propósito de Deus. Então, meu amado, diante do chamado de Deus, que Deus o salvou, Deus o tirou das garras do pecado e Satanás, Deus te colocou diante dele como filho dele, ele tem um propósito na sua vida, ele tem algo para você, para realizar na obra dele. Não negue-se, se coloque à disposição de Deus. Seja uma bênção nas mãos de Deus, porque assim como Deus cumpriu na vida de Abraão, Ele vai cumprir também na sua vida. Você vai ser uma bênção na sua família, no seu trabalho, na cidade que você mora, aonde você for, você é uma bênção. E se você, meu amado, que está me ouvindo, ainda não entregou a sua vida para Jesus, renda-se a Jesus. Entrega a sua vida a Jesus. Tenha Ele como Senhor e Salvador, porque Ele tem um plano na sua vida. Um plano de salvar você e um plano de cumprir em você os planos e os propósitos dEle, para a glória do Senhor. Renda-se ao Senhor. Declare ao Senhor, para como Ele fez com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi uma bênção, plantador de muitas igrejas, influenciou a muitas pessoas a ir para o ministério, influenciou muitas pessoas a servir e amar a Deus. Deus quer fazer isso também com você. Deus quer fazer isso com você, mas isso depende de nós. Diante do chamado, você pode obedecer ou não. Então, esta palavra hoje é para que você atenda o chamado de Deus. Se curve diante de Deus, se renda ao Senhor. Não fique acomodado, não negligencie, atenda a voz de Deus.
Ele está chamando você. Ele diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ah, meu amado, se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações, não endureça o coração, renda-se ao Senhor. Abraão rendeu-se ao chamado de Deus e foi o pai de uma grande nação, do povo de Israel, que hoje não pode nem se contar, são como as estrelas do céu. Cumpriu os propósitos de Deus na sua geração. Então eu quero dizer para você, meu amado, para concluir aqui esta mensagem, nós estamos nessa geração, e é nessa geração que Deus nos criou. Sabe por quê? Porque Deus quer que nós marquemos essa geração, como homem de Deus, como você, mulher de Deus, como jovem de Deus, adolescente de Deus, criança de Deus, adulto de Deus, ancião de Deus. Todo o tempo da história, Deus usou criança, Deus usou jovem, usou adolescente, usou mulher, usou homem, usou ancião, adultos, para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Então, meu amado, esse é o tempo. E essa é a geração que nós estamos nele, para marcar essa geração como homens, povo de Deus. Não deixe passar a sua geração. Esse é o tempo. E é preciso que nós atendamos ao chamado de Deus, para que a nossa vida, ela possa glorificar o nome de Deus, exaltar o nome de Deus, enquanto aqui neste mundo estivermos. E quando partirmos daqui, estaremos com o Senhor nas mansões celestiais. E lá viveremos para todo sempre com o Senhor, louvando, adorando ao Senhor. Então, meu amado, enquanto aqui estivermos, que possamos cumprir a missão que Deus nos confiou. Então, cumpra, meu amado, a missão que Deus tem para você. Ele o ama, Ele quer que você seja uma bênção, Ele quer fazer de você uma bênção. Então, atenda-se, renda-se ao chamado de Deus. Pastor, eu ainda não sei o que Deus tem para mim. Coloque-se diante de Deus, olha, Senhor, o que o Senhor tem para mim? Mostra, fala, Ele vai falar. O Espírito Santo de Deus vai mostrar. Porque Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem um propósito na vida de cada pessoa. Ninguém está neste mundo por acaso. O acaso não existe para Deus. Então saiba disso, que além de Deus te amar, Ele tem um propósito na sua vida. Ele quer que você seja uma bênção, porque Ele quer abençoar você. Através de você, abençoar muitas e muitas pessoas. Amém? Que Deus abençoe, meu amado. Que esta palavra possa achar guarida no seu coração. Que Deus possa, assim, te abençoar poderosamente. Eu quero aqui convidar você para nós orarmos. E nesta oração, você pode abrir o seu coração para Deus. Você vai orar junto comigo. E você vai abrir seu coração para Deus. Se você olha, diz: Senhor, eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Talvez você está se sentindo assim, meio parado, de braço cruzado. Não, é hora de descruzar os braços, é hora de tomar uma posição. É hora de você se colocar diante de Deus e dizer: não, Senhor, eu quero cumprir os planos e projetos do Senhor. Talvez você se sinta meio desanimado. Não, Senhor, tira o desânimo. Tira o desânimo, tira a preguiça, tira o acomodamento, qualquer coisa que seja. Olha, Deus, não se deixe ficar nessa posição. Não se deixe. O inimigo das nossas almas quer fazer isso. Fica quietinho. Está bom assim do jeito que você está. Não. Coloque-se diante de Deus. Você que já está, olha, eu já entendi o chamado de Deus, já entendi e já estou, continue perseverante, persevere. As lutas e adversidades, elas surgem a todo instante, mas persevere, porque aquele que chamou é fiel. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias. E você, meu amado, que está me ouvindo, ainda não se rendeu a Jesus, renda-se ao Senhor. Entregue a sua vida a Jesus. Ele tem um propósito na sua vida. Ele tem algo grandioso para cumprir na sua vida.
Renda-se a Jesus. Então, neste momento, quando nós estivermos orando ao Senhor, você pode fazer isso aonde você estiver. Porque a Bíblia diz que aonde nós clamamos a Deus, aonde que nós invocarmos o nome do Senhor, Ele se faz presente. Amém? Vamos orar. Grandioso e eterno Deus, louvado, exaltado seja o teu nome. A Ti nós rendemos todo louvor e adoração. Ó Deus, neste momento, eu peço ao Senhor que o Senhor esteja visitando, Senhor, cada pessoa, Deus, cada vida, Senhor, que ouviu esta mensagem. Ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor, ó Deus, esteja neste momento despertando vidas, levantando vidas, curando vidas, sarando vidas, salvando vidas, ó Deus. Que o Senhor esteja repreendendo o acomodamento, repreendendo a preguiça, repreendendo o desânimo, Senhor. Oh, Senhor, esteja fortalecendo, Senhor, trazendo ânimo, desprendimento, despertamento, ó Deus. Tome em tuas mãos, ó Deus, porque essas vidas são preciosíssimas para o Senhor. O Senhor as ama, ó Deus, e o Senhor quer cumprir os propósitos, Senhor, na vida delas, ó Deus. E o Senhor conhece cada uma, Senhor. Oh, Senhor, tome em tuas mãos. Faça dessas vidas bênção nas tuas mãos, ó Deus. Porque uma vez sendo bênção nas tuas mãos, serão bênçãos na sua família, serão bênçãos aonde mora, serão bênçãos aonde trabalha, aonde estuda, ó Deus. Tome em tuas mãos, ó Deus. Esteja levantando aqui vidas, ó Deus, dispostas a cumprir o chamado do Senhor, seja em qual área, Senhor, que o Senhor tem, para que o teu nome seja exaltado, para que o teu reino cresça, para que o teu reino prospere, para que o Senhor seja louvado, exaltado, conhecido em todo lugar. Oh Deus, assim oramos, ó Deus, no nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém e amém. Meu amado, que Deus abençoe você poderosamente e que você possa atender o chamado de Deus e que você possa ser uma bênção nas mãos do Senhor e será uma bênção também para todas as pessoas que você conhece, aonde você estiver, para a glória de Deus. Eu quero ainda dizer a você, meu amado, que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. E se você não compartilhou, compartilhe, para que esta palavra chegue a muitos corações e desperte muitas pessoas a atender o chamado do Senhor. E dê o seu like. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida.